Irão não é o que vê nas notícias ou em slogans políticos secos. É um país que é simultaneamente assustadoramente antigo e contraditoriamente moderno, onde a beleza, o poder, a religião e o medo coexistem em cada respiração da vida cotidiana. Por trás de magníficos tapetes persas, majestosas cúpulas islâmicas e sorrisos hospitaleiros, esconde-se uma sociedade rigidamente controlada, onde cada decisão pessoal pode tornar-se a linha entre a liberdade e a punição. E se pensa que compreendeu o Irão, talvez tenha visto apenas a máscara exterior. Coração geopolítico e fortaleza natural. O Irão não é apenas um país no Médio Oriente, mas uma vasta massa de terra no centro do continente eurasiático, no cruzamento da Ásia Ocidental e do Médio Oriente. Uma localização que tornou o país objeto de desejo e de luta de impérios ao longo de milênios. Com uma área que o coloca em 17º lugar no mundo, o Irão está rodeado por cadeias montanhosas escarpadas com mais de 1.500 picos acima dos 3.000 metros, o que torna todo o território uma fortaleza natural quase impenetrável. No entanto, foi precisamente esta armadura geográfica que levou ao isolamento do Irão, dificultou o comércio e separou profundamente regiões culturais. No mesmo país, pode encontrar montanhas cobertas de neve que nunca derretem, desertos ásperos e áridos, florestas densas e estepes verdes luxuriantes. Em particular, o deserto de Dasht e Lut, no Irão, atingiu, segundo a NASA, uma temperatura de superfície de 70,6 graus Celsius, o calor mais elevado alguma vez registrado na Terra, o que o torna uma das regiões mais inóspitas onde os seres humanos alguma vez viveram. Com quase 90 milhões de habitantes, o Irão não é apenas uma fortaleza natural, mas também uma bomba relógio geopolítica, que paira constantemente entre as grandes linhas de conflito do mundo. 2. Uma sociedade jovem e regras invisíveis. Dentro desta fortaleza geográfica encontra-se uma sociedade extremamente jovem, na qual mais de 60% da população iraniana ainda não ultrapassou os 30 anos de idade, o que torna o país um dos mais jovens do Médio Oriente, mas também um lugar onde os jovens têm de crescer numa densa rede de regras invisíveis. O Irão não é apenas geograficamente diverso, mas também étnica, linguística e culturalmente, com dezenas de comunidades diferentes que coexistem, o que cria riqueza, mas também fomenta secretamente a instabilidade. Na vida cotidiana, os estrangeiros deixam-se enganar facilmente pela hospitalidade excessiva dos iranianos, onde convites para comer, pagar ou oferecer presentes por vezes não são convites reais, mas sim um ritual social que deve ser recusado antes de ser aceite. Um aceno de cabeça demasiado rápido pode ser interpretado como ganância. Um aperto de mão no momento errado pode ser ofensivo e até gestos comuns em países ocidentais, como o polegar para cima, têm um significado vulgar no Irão. Esta é uma sociedade onde não só tem de compreender as leis escritas, mas também aprender a sobreviver sob regras invisíveis que nunca são pronunciadas diretamente. 3. Mulheres iranianas, beleza controlada e o momento da ruptura. As mulheres iranianas são há muito conhecidas pela sua beleza marcante, uma mistura de traços asiáticos e europeus, pele clara, cabelo denso e contornos finos. Mas são precisamente elas o grupo mais rigorosamente controlado nesta sociedade. Sob normas religiosas estritas, não podem participar em concursos de beleza internacionais, estão limitadas na demonstração pública de afeto e têm de viver num espaço onde cada gesto é examinado minuciosamente. Exteriormente, esta contenção é designada como moralidade, mas interiormente acumula uma pressão enorme sobre a vida emocional e conjugal, o que faz subir a cota de mulheres solteiras no Irão para quase 40% e a taxa de divórcio para cerca de 30%, especialmente elevada em grandes cidades como Teherão. O ponto culminante ocorreu em setembro de 2022, quando Mahsa Amini,
uma jovem curda, foi detida pela polícia da moralidade porque o seu lenço supostamente não cumpria as normas, vindo a morrer mais tarde sob custódia. Esta morte não pôs apenas fim a uma vida, mas rasgou também um silêncio de décadas e acendeu uma vaga sem precedentes de protestos em todo o Irão, onde as mulheres retiraram os seus lenços, saíram à rua e fizeram dos seus corpos um manifesto de resistência, forçando o mundo inteiro a reconhecer o verdadeiro preço do controlo em nome da ordem. 4. Hijab, quando a roupa se torna um instrumento de punição. No Irão, o hijab já não é apenas um símbolo religioso. Tornou-se um instrumento de poder, onde a roupa passa a ser a fronteira entre a liberdade e a punição. Desde a Revolução Islâmica de 1979, todas as mulheres, independentemente da nacionalidade ou crença, são obrigadas a cobrir o cabelo e a usar roupas largas em público. E estas normas não existem de forma inofensiva no papel, mas são aplicadas diretamente pela polícia da moralidade, que patrulha as ruas. Um lenço ligeiramente desalinhado, uma peça de roupa considerada demasiado justa ou curta, pode ser motivo para ser interpelada, advertida, multada ou até detida. O espaço público transforma-se assim numa área de vigilância constante, onde o corpo feminino é politizado até ao mais ínfimo detalhe, o que gera um sentimento de medo constantemente latente no cotidiano. Após a morte de Mahsa Amini, o hijab já não é apenas um pedaço de tecido que cobre a cabeça, mas um símbolo profundamente divisivo, um objeto pequeno, mas com peso suficiente para abalar toda a sociedade iraniana. 5. O Império Glorioso e a obsessão do Renascimento. O Irão de hoje está construído sobre a memória de um império que outrora dominou quase todo o mundo antigo, quando a Pérsia, sob Ciro, o Grande, expandiu o seu território do Indo ao Mediterrâneo, tornando-se o maior império que a humanidade tinha visto até então. Não apenas através de conquistas militares, mas também através da imposição da ordem por meio de leis, sistemas administrativos e milhares de quilômetros de estradas reais, os persas lançaram as bases para um modelo de administração que muitos estados modernos viriam a adotar. No entanto, após séculos de esplendor, seguiu-se uma série de colapsos, invasões e mudanças de dinastia, que culminaram na Revolução Islâmica de 1979, quando o Irão abriu um capítulo completamente novo e pôs fim ao passado monárquico para inaugurar um Estado teocrático. Embora o regime tenha mudado, a obsessão pelo domínio mundial nunca desapareceu. Está profundamente enraizada na identidade nacional. Alimenta o desejo de restaurar o estatuto de grande potência e explica por que razão o Irão está sempre no centro dos confrontos de poder mais tensos da atualidade. 6. Casamentos de 3 meses. Uma saída legal ou uma armadilha social? O Irão é um dos poucos países do mundo que reconhece o casamento temporário, uma forma de matrimônio com prazo determinado, protegida por lei e vista como uma solução legal para a vida emocional numa sociedade rigidamente controlada. De acordo com as normas, os casais podem celebrar um contrato de casamento que dura apenas alguns meses, o que lhes permite manter legalmente uma relação sem violar a lei islâmica. Mas esta legalidade esconde uma série de injustiças profundas. As mulheres só podem participar nesta forma de casamento se forem divorciadas ou viúvas, enquanto os homens, mesmo que já sejam casados, podem assinar um contrato se provarem a sua capacidade financeira, o que cria um desequilíbrio claro. Na realidade, a maioria dos casamentos temporários dura apenas 3 a 5 meses e deixa para trás mulheres estigmatizadas, crianças que correm o risco de não serem reconhecidas e uma sociedade que está cada vez mais dividida entre os padrões morais declarados e as consequências reais que estes geram. 7. Teherão, onde a modernidade e a tradição chocam diretamente. Teherão não é apenas a capital do Irão, mas também o local onde todas as contradições do país se manifestam de forma mais clara,
onde mais de 25 milhões de pessoas coexistem num espaço exíguo entre o passado e o presente. A cidade foi outrora escolhida como centro de poder devido à sua localização defensiva favorável no sopé da Cordilheira de Alborz. E até hoje, estas montanhas cobertas de neve durante todo o ano pairam sobre as áreas densamente povoadas como uma recordação da história. Por baixo situam-se palácios antigos, santuários islâmicos, mercados tradicionais movimentados que se misturam com arranha-céus de vidro, cafés modernos e a torre de televisão Milad, que se ergue no céu. Queirão vive num estado de constantes opostos, onde a juventude tenta tocar o mundo moderno, enquanto as regras religiosas e políticas a puxam repetidamente para trás, tornando a capital uma cidade simultaneamente fascinante e sufocante, onde o ritmo de vida nunca consegue respirar verdadeiramente em liberdade. 8. A grande potência energética que está acorrentada. O Irão possui uma das reservas de recursos energéticos mais ricas do planeta, com reservas de petróleo que estão entre as maiores do mundo e reservas de gás que só perdem para as da Rússia, o suficiente para tornar o país uma superpotência econômica se não fosse travado. Todos os dias, o Irão extrai milhões de barris de petróleo, o que gera receitas de dezenas de milhares de milhões e sustenta toda a economia. Mas é precisamente esta força que atrai sanções pesadas, que isolam o país do sistema financeiro global. Paralelamente ao petróleo e ao gás, decorre o controverso programa nuclear, no qual o Irão enriqueceu urânio a um nível que preocupa o mundo, colocando o país no centro das tensões com os Estados Unidos, Israel e aliados ocidentais. A energia, em vez de ser apenas um meio de subsistência, tornou-se uma faca de dois gumes, que tanto alimenta ambições de poder, como mantém o Irão preso num turbilhão de confrontos sem saída. 9. A tribo Qashqai. Memórias nômadas que são devoradas pela modernidade. No meio de um Irão marcado pelo controlo e por tensões políticas, a tribo Qashqai continua a existir como uma memória viva de um passado nômada, vagueando pelas estepes em redor de Shiraz e Firozabad, com um estilo de vida secular. Falam turco antigo, vivem da pecuária e seguem regras de casamento que surpreendem os estrangeiros. Os homens só podem casar com uma segunda mulher se a primeira mulher concordar, e em muitos casos, a primeira mulher até escolhe a nova esposa para o marido. Viver sozinho é considerado um tabu, pois para os Qashqai, a comunidade é uma condição de sobrevivência e não uma escolha pessoal. No entanto, as alterações climáticas, as dificuldades econômicas e a atração da vida urbana estão a forçar a geração jovem a abandonar as estepes e a mudar-se para cidades estranhas em busca de trabalho e educação. Este êxodo não só esvazia as pastagens, como coloca toda a tribo num conflito doloroso entre a sobrevivência no mundo moderno e o risco de perder irremediavelmente a identidade que os alimentou durante séculos.